seguir falando desse assunto, claro, né? Por exemplo, São Paulo, mais de 30 milhões de habitantes, diz que consegue entregar pelo menos uma dose de vacina no braço de todo adulto até o dia 15 de setembro. Rio de Janeiro também montou um cronograma. Agora, o Ministério da Saúde quase que colocando ali uma azeitona na empada, para quem não gosta de azeitona, foi lá e falou: olha, meus caros, isso aí que vocês estão fazendo muita festa depende basicamente de mim, porque sou eu que preciso entregar as doses para vocês. Então, para a gente entender exatamente qual é ali o tamanho do desafio, o quanto tem de discurso, de vontade de fazer e o quanto tem de fato aí por trás disso e mais. Se a gente tem condições nesse momento de acelerar, é porque alguém escolheu não tomar a vacina? Vamos ouvir ele, um dos nossos maiores colaboradores aqui, é um colaborador da informação, da boa informação e da boa ciência. Estou falando do infectologista Dr. Renato Kifuri, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito boa tarde, doutor Renato. Estou vendo que o senhor está aí no ambiente de trabalho, né? Porque é para atender criança aí, é isso? Maravilhoso o cenário. Obrigado, Dani. É sempre um prazer falar com você, os assinantes aí do CNN. Sim, no consultório aqui, pediatra, infectologista. A gente está atendendo sempre, todo dia. Eu não quero... Você tocou no assunto... Fala. É que eu não quero atrapalhar nenhum pacientezinho, claro, né? Não quero deixar a criança me esperando, mas chamo o senhor aqui rapidinho para essa rodada em defesa da boa informação. Doutor Renato, muito bom, eu estou felicíssima. Ontem, confesso que fiquei realmente emocionada com a possibilidade de daqui a um mês e 15 dias, no máximo, estar recebendo a minha vacina. Achei que ia demorar muito mais, mas isso significa que muita gente deixou de tomar, doutor Renato, ou a gente também pode ficar com a impressão de que o cálculo feito até então estava, na verdade, mal feito? Olha, Dani, a despeito dessa aritmética otimista que os governadores estão aí divulgando e propagandeando, nós precisamos lembrar que os calendários vão sendo acelerados nos diferentes estados para diferentes momentos por várias variáveis, vamos chamar assim. Então, tem estado que recebe mais Coronavac e que precisa, obviamente, gastar essas 2 doses mais rapidamente e não avança tanto. Estados que recebem mais Pfizer e AstraZeneca podem, no primeiro momento, estar mais adiantados porque vacinaram as primeiras doses mais indivíduos, porque pode aguardar uma chegada de uma segunda dose daqui a 3 meses. Estados onde esses indicadores que nós temos aí de população com comorbidades ou idosos, muitas vezes essa informação não é precisa. Então, um município que tem, às vezes, 300 mil idosos, na verdade, recebe 100 mil doses e falta dose, porque a estimativa populacional está defasada, nós estamos usando o censo meio atrasado. Mesma coisa, quantos diabéticos tem numa cidade, então isso faz com que nós tenhamos momentos diferentes, municípios que já avançaram mais e outros menos. Mas você tocou no ponto fundamental, talvez o principal fator que faz com que alguém avance, um município ou estado, mais do que o outro, é justamente a cobertura vacinal. Então, se eu vacino mal meus indivíduos acima de 60 anos, mal que eu digo é com baixa cobertura, só 60%, 70% deles aparecem, vai me sobrar mais doses, me permite avançar nos mais jovens mais rapidamente. Então, nem sempre aquele município que está bem adiantado no seu calendário vacinal está fazendo sua lição de casa bem feito. Seria muito bom para esses estados e municípios que estão apresentando seus cronogramas de quando vão encerrar e vacinar todos, mostrar suas coberturas vacinais. Quantos por cento da população está sendo vacinada de maneira adequada, com primeira e segunda dose? Porque não é nada bom nós chegarmos aqui, por exemplo, num estado qualquer, vacinando 100% da população com cobertura de 50%, só metade tomou 2 doses, só 70% tomou a primeira dose. Isso não é um bom indicador. Então, o indicador de avanço de idades, de grupos prioritários, devem ser acompanhados dos indicadores de cobertura vacinal. Aí sim a gente vai ver quem está trabalhando direito. Perfeito, doutor Renato. Deixa eu aproveitar então e chamar todo o nosso time aqui. Começo com o nosso Mister IFA, carinhosamente conhecido como Mister IFA, ele fica mapeando tudo. Leandro Rezende, o entrevistado. Leandro, é seu, meu caro.
Doutor Renato, obrigado por estar conversando com a gente aqui mais uma vez. Queria perguntar para o senhor, hoje conversando até com outro tipo de ciência, né? Ciência de dados, me foi apontado de que os números da vacinação aqui no Brasil apontam para, daqui a pouco, uma eventual falta de segunda dose. Essa antecipação dos calendários de vacinação pode ter a ver com os estados estarem querendo usar o que tem de vacina disponível para aplicar na primeira dose e sem reservar para a segunda dose, doutor Renato? Olá, Leandro, boa tarde. É importante destacar que nós não temos uma imprecisão desses dados também, né? Muitos municípios não fazem o abastecimento da informação no sistema em tempo real. Então, vacinam aí uma semana, duas, aí vão abastecer o sistema e quando a gente olha para esses dados administrativos que estão lá no Ministério, número de doses disponibilizadas, quantas aplicadas na primeira e na segunda dose, muitas vezes esses números não retratam a realidade, porque tem município que ou o funcionário coloca no sistema ou ele vacina, né? Só tem uma pessoa ou duas pessoas, às vezes, em algumas salas de vacina. Então, é preciso ter em conta que existe uma imprecisão desses dados. Mas, sem dúvida, em alguns casos, a taxa de abandono, que essas pessoas que comparecem para a primeira e não seguem o calendário, não terminam a vacinação com a segunda dose, pode ser um número significativo a ponto das vacinas estarem lá paradas na geladeira, e não é justo, né? Essa ginástica toda, essa engenharia toda da quantidade de doses que está por vir, quantos deixaram de comparecer para a segunda dose, quantas primeiras doses eu posso começar esquemas novos. Nem sempre é muito precisa esse cálculo, né? O município tem que gerenciar bem essas doses para, ao mesmo tempo, não deixar disponível as doses para quem chegar para receber a segunda dose e não deixar de começar os esquemas novos, porque tem ali muita gente que não compareceu. Então, é uma ginástica ali que deve ser feita em cada município no sentido de avançar da maneira mais efetiva possível. Nem sempre é fácil, você tem toda a razão. Olha só, doutor Renato, vou pedir para o Leandro me dar licencinha. Vou chamar agora o Yuri Pita, nosso analista aqui em São Paulo. O senhor também o conhece, para que ele possa falar com o senhor. Yuri. Obrigado, Dani. Boa tarde, doutor Renato. Obrigado por estar conosco. Queria trazer de novo uma discussão sobre a estratégia que o Plano Nacional de Imunização trouxe de, depois dos idosos, fazer essa vacinação das comorbidades, mas com um problema justamente de muitas dessas comorbidades não terem notificação obrigatória. Então, em muitos casos, pessoas que podem eventualmente terem esse direito e nem sabem que são acometidas desse tipo de doença. Nesse sentido, a gente pode dizer que perdemos tempo ao não fazer a vacinação desde sempre pela idade, depois de vacinar os idosos acima de 60, seria melhor ou mais ágil ter começado 59, 58 anos, assim por diante, como agora está começando a andar mais fortemente nos estados e nos municípios? Olha, Yuri, eu acho que esse raciocínio, essa construção dessa racional de risco, ele vem sendo feito semana a semana. Nós tivemos aí a semana passada uma publicação de uma revisão importante que nos ajudou a mudar esse cenário. Foi uma revisão de 120 mil hospitalizações aqui em São Paulo e tentando estabelecer razão de risco da idade, do diabetes, da hipertensão, da obesidade em relação ao fator idade sem nenhuma. Então, sem dúvida, eu acho que a ideia, o mundo inteiro, na verdade, construiu seus indicadores e suas prioridades baseado nas evidências que dispunham no momento. Sem dúvida, a gente tinha muita evidência naquele momento, e quase todos os países assim o fizeram, que indivíduos com câncer, em quimioterapia, independente da idade, indivíduos com HIV, indivíduos portadores de obesidade mórbida, indivíduos com doenças mais graves, tinham um risco aumentado. Então, acho que ali, naquele momento, não havia nenhuma dúvida que esses grupos precisariam ser priorizados. É claro que você fazer uma campanha com pouca vacina e ter que fazer escolhas de Sofia, um diabético leve, quem tem mais risco, um diabético de 20 anos, ou será que uma pessoa de 59 anos sem nenhuma doença crônica, né? É difícil estabelecer dados e risco, então para você fazer essas escolhas nem sempre é muito fácil. Então acho que num primeiro momento foi a decisão correta. Eu acho que agora, uma vez que esses indivíduos portadores de doenças crônicas, a maioria deles tem mais de 60 anos e já foram vacinados, foram convocados agora outros grupos, independente da idade. Eu acho que agora é o momento de vacinarmos de acordo com a idade, é o momento ideal. Eu acho que a coisa
O grande limitador, sem dúvida, o que nos faz fazer todas essas estratégias difíceis, muitas vezes, de serem executadas, é a quantidade pequena de vacinas. Se tivéssemos mais vacinas, ninguém estava discutindo quem deve vacinar primeiro, a gente estaria oferecendo muito mais rapidamente, até para a própria Dani, que está com o braço pronto aí para receber a vacina, já teria recebido a sua dose. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer essa ginástica toda, tentar reconhecer os grupos prioridades, tentar fazer justiça social, mas a partir do momento que você coloca por idade, sem dúvida você facilita, porque basta apresentar um documento de identidade, não precisa apresentar atestado. Você traz uma equidade maior, porque muitos desses portadores de doenças crônicas não têm acesso a serviços de saúde, nem sabem muitas vezes que são diabéticos, que têm problema de pressão. Então, sem dúvida, a gente democratiza mais o acesso. Acho que o momento foi correto dessa mudança nesse estágio atual. Doutor Renato, para o senhor entender como o senhor falou aí, agora agradeço, claro, a gentileza da brincadeira e também exponho aqui o tamanho da minha inveja, né? Ontem eu tinha saído aqui do plantão, fui dar uma olhada nas redes sociais, o que tinha acontecido pelo mundo, descobri que em Chicago, salvo engano, o Lollapalooza, um mega festival, quer dizer, está se oferecendo um ingresso do Lola para quem tomar a vacina, dada a quantidade de vacina que está sobrando nos Estados Unidos. E esse é o tamanho do estímulo para que a população mais jovem, para que os adultos compareçam aos pontos de vacinação para tomar a vacina. Inacreditável, né? Enquanto a gente aqui está vendendo o almoço para pagar a janta. Aqui quer falar, a gente doutor? pagaria o ingresso, né, Dani? Total. Eu pago, que é uma fortuna também, viu, doutor Renato? O ingresso é uma fortuna, que no Brasil passa de R$1.000. Eu tenho que pontuar um aspecto, Dani, que esse é um problema que nós vamos vivenciar aqui no Brasil também, infelizmente. Convencimento das pessoas mais jovens de se vacinar. Não será tarefa fácil, como o mundo inteiro vem presenciando esse fato. Não é uma questão de estar com vacina sobrando ou não estar com vacina sobrando. Na hora que você migra para populações de menor risco, as taxas de coberturas vacinais, a intenção de se vacinar, a hesitação em se vacinar aumenta consideravelmente. Então, não será nenhuma surpresa nós termos os mesmos problemas que Israel, Reino Unido, a Europa, os Estados Unidos vêm enfrentando, que é conseguir convencer os mais jovens a tomar vacina. Nós vamos ter uma parcela significante da população, que nós vamos ter que ter campanhas mais efetivas para convencimento da população a se vacinar. Um dos fatores que eu acho que nós vamos antecipar toda essa vacinação é porque as coberturas não serão ideais. Talvez a gente chegue em setembro, outubro, oferecendo vacina para todos acima de 18 anos, mas tenhamos aí um comparecimento de talvez 70% da população elegível tomou a primeira dose e talvez 50%, 60% tomaram 2 doses da vacina. Então, esse vai ser um grande desafio que se avizinha, não é uma exclusividade do brasileiro, vacinar nendo-americano, vacinar populações mais jovens, adultas, nunca foi tarefa fácil. Vacinação ainda é um tabu, é um mito para muitos dos adultos. E mesmo com pandemia, mesmo com todas essas restrições, ainda vamos encontrar alguma dificuldade no convencimento dessa população. Espero que eu esteja errado, que esses números sejam bem pequenos, mas não é o que se avizinha pela frente, não. Se o senhor tiver certo, tenha certeza de que estaremos juntos aí do mesmo lado, eu aqui, a CNN e o senhor, militando para que as pessoas optem pela saúde e pela segurança de si e dos outros. Contamos com vocês, sem dúvida. A gente é que conta com vocês. Fundamental. Obrigada, doutor Renato Kfouri. Ele é infectologista, é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e uma pessoa muitíssimo atenciosa, sempre à disposição a falar aqui pela sua saúde. Obrigada, doutor Renato. Até a próxima. Obrigado, Dani. Um beijo, um abraço a todos aí. Um bom resto de semana aí para todos. Valeu.